Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre Foucault e o vídeo de hoje é uma continuidade de alguma maneira a esses vídeos anteriores, mas também a tentativa de estabelecer uma reflexão, um diálogo acerca da ideia do cuidado de si, que eu já também reservei um vídeo específico para falar disso, já lá no passado, nos primórdios do canal, mas tentando encontrar alguma relação na forma como Foucault enxerga isso e a importância deste olhar na conjunção das ideias sobre modernidade, identidade, estabelecimento de uma visão do sujeito. Então, o vídeo de hoje é mais um aprendizado sobre esse grande pensador do século XX e contemporâneo, que traz até hoje ideias que pontuam a nossa forma, que mexem muito com a nossa forma de enxergar a realidade. Então, espero que vocês gostem. A postura epistemológica de Foucault não consiste em reduzir o que ele considera realidade à noção de discurso, mas faz-nos lembrar o tempo todo de que tudo que é real é um enunciado, ou seja, está sempre discursivamente estruturado. Levar isso em consideração é enxergar Foucault também de uma maneira não totalmente crítica a todo o status quo, crítica a toda a noção de verdade construída na modernidade, mas dar a ele a essa visão de pensador nômade, pensador que, assim como Deleuze, vai olhar para a afirmação da diferença e vai enxergar a potencialização das diferenças como criadoras e constituintes da nossa realidade. E isso fica muito claro quando a gente discute, por exemplo, as questões das experiências humanas, as questões das singularidades, as questões identitárias. Foucault trata muito de desconstruir os discursos mais lineares, que talvez estabeleceriam uma continuidade histórica que legitimariam a situação presente. Na verdade, ele volta ao passado, ele olha para a história, mas com outros olhos. E são olhos não simplesmente de crítica e rechaço, mas uma curiosidade investigativa, uma curiosidade de reler o passado e construir novas narrativas históricas, desfazer um pouco daqueles fios mais tradicionais que sustentam as nossas noções tão calcadas, tão caras de identidade e de natureza da humanidade. Então, é isso que ele vai fazer ao olhar para os gregos, justamente porque é aí que consiste um ponto muito crucial. Durante muito tempo, o estudo da antiguidade, da Grécia, de Roma antiga, parecia meio que sem sentido, porque refletia um lado muito tradicional, refletia um lado muito conservador, refletia uma forma de vida que a qual a modernidade queria se opor. Tudo bem, a gente não vai ignorar esses lados, mas o que Foucault traz é que aí também residiam formas de vida que valem a pena a gente se deter um pouco mais para entender outras relações, para entender essas tradições a partir dessas outras relações, para entender a renovação das ideias da antiguidade e reler então o passado para entender a constituição do nosso presente de uma maneira não tradicional, como a história o fez até o momento, mas enxergando as frestas, enxergando as dobras dessa história. E o cuidado de si, a ideia de cuidar de se colocar no mundo de uma maneira cuidadosa, de prestar atenção em si mesmo, de olhar para si internamente, de construir uma forma de existir no mundo preocupada consigo, ética consigo e com os outros, uma ética e estética da existência
vai ser o ponto de partida, um dos pontos principais para a gente pegar esse raciocínio de Foucault. Por quê? Porque o cuidado de si, ele traz à tona uma série de práticas que hoje, na nossa sociedade, até poderiam ser interpretadas enquanto tal, mas que acabam esbarrando em outros feixes de relação e acabam se configurando de uma outra maneira, né? Por exemplo, a ideia do cuidado com o corpo, o culto narcisístico, o culto estético ao corpo, a figura do corpo. Muitas pessoas podem falar, bom, na Grécia eles também eram assim, eles também se preocupavam com os corpos eram todos malhados, esportivos, tudo bem. Isso é um raciocínio um pouco raso, porque não permite a gente entender o que estava por trás dessa relação com o corpo que os gregos tinham, né? Enquanto hoje a gente percebe muito mais um investimento individual que perde um pouco essas pontes de conexão com a realidade social, uma vez que não é uma questão tão coletiva, mas muito mais individualizada. Ora, pode-se dizer que hoje as pessoas também se preocupam com seus corpos, mas será que se trata do mesmo registro? Obviamente que não. A gente está diante de uma situação muito mais individualista, até colocada sob a nossa responsabilidade no sentido de que você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que investir no seu corpo. Não era esse raciocínio que pautava o cuidado de si, o cuidado dos corpos na Grécia Antiga. Na verdade, Foucault vai mostrar como essa relação na Grécia Antiga tinha muito mais a ver com o coletivo do que com o individual. Ou seja, tratava-se, né, de cuidar-se bem para poder cuidar da cidade, né? Tratava-se de entender o cuidado de si como uma intensificação das relações sociais que não se destinaria a separar esse indivíduo da sociedade, mas ocorria nos próprios marcos da vida social e da vida comunitária. Diferentemente de um culto narcisístico ao corpo como existe hoje, que perdeu meio que as pontes com essa questão social do mundo, né? A gente está muito mais isolado, essa questão da vida comunitária, a questão de estar bem para poder ser um cidadão bom, né? Para poder trabalhar em prol de um coletivo, embora, ao meu ver, faça todo sentido, né? Porque a gente percebe como as escolhas políticas de voto, inclusive, muitas vezes são calcadas num regime mental muito baseado no ressentimento, muito baseado na culpa, no medo, e não, na verdade, não são os afetos, né? Diria Spinoza, os afetos de felicidade, os afetos que realmente potencializam a existência, porque isso também é reflexo de uma forma de vida, não apenas uma forma de vida e de ausência de cuidado de si, mas uma forma de vida também que não prioriza essas questões do coletivo. De novo, ela está muito baseada no individual. Bom, o que Foucault queria então com essa ideia de cuidado de si? Ele queria entender como as pessoas, ao longo do tempo, construíam a si mesmas, enquanto pessoas, né? Enquanto seres no mundo. Ao longo desse período, a humanidade em si, não cansou de deslocar continuamente as ideias de subjetividade. A gente não cansou de se constituir de uma forma múltipla, de uma forma diferente e infinita, com múltiplas possibilidades de existência. E essa multiplicidade a qual Foucault quer dar voz, ele não quer uma voz uníssona sobre o que é a humanidade, sobre o que é a constituição do sujeito moderno. Ele quer mostrar como, durante esse processo, houve múltiplos caminhos. É claro que se configurou um caminho oficial, um registro dentro do que se considera ser a verdade,
mas ele justamente quer mostrar como houve outras possibilidades e mostrar pra gente como isso se deu, né? Até porque essa questão do sujeito, da constituição do sujeito, é algo que perpassa todo o seu pensamento, praticamente todas as suas obras. A gente vai entender que ele, então, usa o cuidado de si como mais uma maneira de mostrar, de dar luz a esses processos históricos, né? E dentro desse cuidado de si, ele vai esquematizar o cuidado de si em 3 grandes modelos, né? O primeiro grande modelo é o modelo platônico, que tem o conhecimento de si e o cuidado de si. O conhecimento de si no modelo platônico, a ideia do conhecimento, ela meio que abarca o cuidado de si, como se a questão da mente, né, do conhecimento, do saber, do conhecer fosse muito mais importante, muito mais forte que o cuidado. O modelo cristão, a gente já viu em outros vídeos, essa questão do, né, que tem o desabafar, né, de confessar, né? Por um lado você tem que confessar a si mesmo, por um lado você tem que falar de si, né? Que isso também vem de uma prática dos gregos do diário, né? Mas era uma outra relação, mas o cristianismo se aproveita, se apropria também desse processo, essa prática ela continua existindo a partir desse outro registro. E o que vai estar em jogo a partir do momento que a gente confessa, né? A gente gera culpa, a gente visa renunciar a nós mesmos, a esse ser que é culposo, que merece, não merece o reino dos céus, né? Então a prática da confissão está muito longe, vai dizer Foucault, de um cuidado de si. Porque a confissão, ela faz com que a gente se submeta a um poder, né? A gente é incitado a exprimir o nosso eu mais profundo, mas não, por exemplo, num diário em que a gente vai refletir sobre nós mesmos. E a gente até pode discutir essa questão com outras pessoas e pode levar a algumas discussões mais amplas, né, a fundo. Mas não, no momento que a gente está diante de uma relação de poder, de confissão, seja isso para um padre, seja isso para um médico, seja isso para um amigo ou alguém que se faz de amigo, né, um parceiro, a partir do momento que a gente se confessa, que a gente entra nesse registro da confissão, a gente revela as nossas emoções mais íntimas e fica submetido a uma forma de poder que é muito sutil, mas que acaba gerando uma ideia de individualidade à nossa existência, né? E o cuidado de si não é isso, né? O cuidado de si é a constituição de uma subjetividade expressiva que, para além de ir buscar os segredos dentro de si, os segredos do seu desejo, a gente vai para ideias de atividades, de práticas que vão nos mostrar quem a gente é e como a gente faz. Práticas que vão nos ajudar a perceber a nós mesmos, escutar-nos, prestar atenção aos nossos movimentos, sem crítica aos nossos desejos, sem culpabilização, sem busca de uma essência, também platônica, sem relações disciplinares ou de constrangimento, porque eu sei que isso que você deseja é culpável, ou que eu sei muito bem que o que você deseja não é aceito. Então, as práticas de cuidado de si vão trazer para Foucault essa lembrança ou esse sentimento né, de que é possível criar relações consigo e com os outros que forneçam um contexto de reconhecimento mútuo das diferenças, sem a interiorização, por exemplo, de um código de ética universal sobre como se deve viver, como se deve agir. Essas antigas experiências de autonomia que aparecem nos textos de Foucault, que o inspiram tanto, né, é justamente por conta disso, porque é a partir daí que ele vai encontrar a chave para pensar a vida na diferença,
né? Muito diferente do que aconteceu ao longo do processo histórico, quando o modelo platônico não prevaleceu, quando por um momento o modelo helenístico reinava, né? Mas também veio o cristianismo e adotou, né? Uma certa moral ali, criou-se uma certa moral diante do contexto helenístico, que trouxe austeridade, restrições, rigores, exigências, que configuraram toda a forma de existir eticamente e moralmente durante muitos séculos, e até hoje a gente sofre os efeitos disso. Então, é óbvio que o modelo helenístico ele não prevaleceu. Ele se reformulou dentro do cristianismo, mas até hoje o Foucault foi buscar o que restava, né, de que ainda não havia sido, digamos assim, sido reformulado, né, ao longo da história. E isso, para mim, é o essencial. Assim, vamos viver, vamos criar existências potentes, vamos criar existências múltiplas que se respeitem, que se entendam, que convivam e que estejam de fato preocupadas consigo mesmas, porque entendem que isso esbarra na forma de ser e estar no mundo com outras pessoas. Então, essa é a grande contribuição de Foucault.